Salve cinéfilos, beleza? Aqui é o Jonas mais uma vez e agora a gente vai falar sobre a segunda temporada de Castlevania. No further. Bom, eu fiz a crítica da primeira temporada de Castlevania e falei que foi uma das melhores adaptações de jogos de videogame que já foram feitas. E comentei alguns pontos positivos e alguns pontos negativos também. Alguns pontos positivos daquela primeira temporada eram a ambientação, a construção dos personagens, toda a história e mitologia por trás, né, da história em si. E, enfim, a adaptação em si, que foi uma das melhores adaptações de uma mídia para outra, ou seja, uma das melhores adaptações do videogame para outros tipos de mídia, entendeu? Eles pegaram a essência do que era Castlevania no videogame, desde aquela época dos jogos do Super Nintendo, até os últimos que foram lançados, que são Lord of Shadows e os outros do PlayStation 3 e PlayStation 4 remasterizados. E a essência dos jogos estava naquela história da primeira temporada, entendeu? Mas eu também falei de alguns pontos negativos, que eram a qualidade da animação em alguns pontos, a falta de episódios, porque foram só 4, que até comentei que eram 4 episódios de testes. Eu acho que eram testes do estúdio para ver se valeria a pena fazer mais episódios. E como eu havia dito também, Netflix fez esse teste, deu certo e lançou agora, faz uma semana, a segunda temporada de Castlevania, que eu já assisti. E posso dizer que a maioria das minhas críticas da primeira temporada se aplicam nessa segunda temporada também. A história é consistente, é muito bem desenvolvida, é tão bem desenvolvida que até chega a ser chata às vezes, porque é tanto diálogo entre os personagens para explicar as motivações de um, motivações de outro, que você até fica meio ansioso para vamos participação, vamos matar vampiro, vamos destruir monstro logo, chega disso, por favor, para de falar. Mas ao mesmo tempo isso aí é muito bom, porque você consegue acabar criando afinidade com todos os personagens, desde o Drácula, que na primeira temporada eu nunca achei ele um vilão, que agora eu também não acho ele um vilão, ele tá fazendo as coisas de acordo com a motivação e com o sentimento dele, até o Belmont, que é o protagonista, e a Sypha, que também é protagonista junto com ele, que estão tentando fazer de tudo para impedir os planos de Drácula, né? Que é destruir toda a humanidade, porque a humanidade assassinou a esposa dele. Ele era uma pessoa boa, Drácula era uma pessoa boa, ele era apaixonado pela esposa, fazia de tudo por ela e até pela humanidade, ajudava todos. Mas de acordo com por causa de toda a intolerância daquela época, que a gente fala mais ou menos por volta de 1400, 1500, que se passa as coisas de Castlevania, e a intolerância era muito grande, a intolerância religiosa, a intolerância total. O que não era conhecido era bruxaria, era mágica, era coisa ruim, entendeu? E a igreja dominava isso. E por causa disso, ela foi assassinada pela própria igreja, entendeu? E isso deixou uma mágoa muito grande no Drácula, que resolveu, o ser humano não merece estar nessa terra e eu vou matar todo mundo. Foda-se. E a partir disso você vê o sofrimento, você sente o sofrimento do Drácula desde a primeira temporada e isso percorre toda a segunda temporada. Uma coisa que eu ainda não comentei é que o Alucard, que é o filho do Drácula, que aparece no final da primeira temporada, que o Belmont e a Sypha descobrem onde ele está dormindo para pedir ajuda, para ajudar a derrotar o Drácula, ele tem um papel muito importante nessa segunda temporada, que ele é um aliado dos dois protagonistas, entendeu? Então é um trio de protagonistas. E a relação entre eles é muito legal, porque o Belmont e o Alucard, eles são muito irônicos e ácidos, então os dois ficam parecendo aqueles irmãos que ficam tirando um com o outro toda hora, mas ao mesmo tempo cooperam e se ajudam entre si. E a Sypha é aquela que vai apaziguando os dois. Então é muito legal a relação dos dois e também dos três, na verdade. E o desenvolvimento dos três ao longo da história é muito legal.
Agora, do lado do Drácula, tem muitos personagens novos que são muito bem aproveitados. Eu não sei muito sobre a história dos games antigos, mas eu sei que alguns dos personagens novos eles aparecem e tem muita importância nesses games. Só que eu vou falar da importância que eu vi na história do desenho. Eu achei muito legal que eles deram muito tempo de desenvolvimento para todos, então isso foi muito esclarecedor, porque para temporadas futuras isso vai ser bem legal, porque você já vai saber quem são esses personagens, entendeu? E eu não vou comentar mais sobre a história, sobre como que vai desenvolver, para não estragar a surpresa ao longo dos episódios. Mas, resumidamente, eles continuam, os protagonistas continuam atrás de maneiras de derrotar o Drácula para ele não causar esse genocídio com a humanidade, entendeu? Agora, falando sobre os aspectos técnicos, igual na primeira temporada que eu comentei lá no site, tem pontos muito positivos e tem pontos muito negativos. Os pontos positivos são, os cenários são maravilhosos, muito bonitos e muito bem feitos, entendeu? Se você olha aqui, isso parece que está vendo um cenário real ou uma pintura muito bem feita, entendeu? Em contrapartida, as partes que são animadas, que são os personagens, os monstros, tudo que se movimenta, ele tem um aspecto mais anime, né? Que é um desenho mais simples, com poucas sombras, não tem todo aquele efeito de luz, de cor, de todos aqueles efeitos que tem nos cenários que parecem pintados à mão, entendeu? Mas ao mesmo tempo são muito bonitos, entendeu? É um estilo de desenho que agrada bastante. Além disso, a animação tem os mesmos pontos positivos e negativos que eu comentei na primeira temporada. Quando não tem muita ação, quando é muito diálogo, eu me incomodei muito porque é muito travado, mas quando chega as partes de porradaria, de ação, de matança, digamos assim, aí que Castlevania brilha e brilha de uma maneira que faz jus que deixa no chinelo muito desenho animado de hoje em dia, tanto anime quanto norte-americano, brasileiro, enfim. Que as cenas são muito bem estruturadas, muito bem feitas, a ação é muito visível, até visceral, porque sangue jorrando para todo lado, você vê até tripa, vísceras jorrando também, é muito bem feita a animação, que você sente até nojo às vezes. Fora isso, a trilha sonora é sensacional, passa aquele sentimento de medo, não é medo, terror, ao mesmo tempo suspense, e ela combina também com as partes mais cômicas, entendeu? Então a trilha acompanha muito bem o desenho. Porém, em relação aos efeitos sonoros e a produção de som, eu tenho algumas ressalvas porque eu senti falta de alguns sons durante as batalhas, durante até as partes mais lentas da animação, que em outras animações, por exemplo, você percebe o barulho do tecido se mexendo quando você mexe um braço ou quando você está andando, e no Castlevania ficava em silêncio, entendeu? Mas são poucas coisas que, tipo, se você não tem uma bagagem muito grande de desenhos, ou você não tem uma bagagem muito grande de animações ou alguma coisa do tipo, você não consegue perceber, porque mesmo que foi feito já, é muito bem feito, entendeu? Os sons são muito bem sincronizados, apesar da falta de algum deles, entendeu? E é isso, basicamente é isso, que a Castlevania fez jus à sua primeira temporada, conseguiu pegar o que era bom na primeira e continuar e até melhorar um pouco. A história continuou de uma maneira muito gostosa, apesar de algumas partes serem bem maçantes. E ao invés de 4 episódios de teste, agora a gente tem 8 episódios. Isso foi muito legal, porque deixou a gente com um gostinho mais doce, né? Porque você conseguiu digerir um pouco melhor e teve um pouco mais de entretenimento com 8 episódios, né? E o melhor de tudo é que agora a Netflix já confirmou e já mandou produzir 10 episódios para a terceira temporada. Então aguardem que 2019, eu acho que, não sei se é 2019 ou 2020, nós vamos ter mais uma temporada de Castlevania, entendeu? Eu estou aguardando bem ansioso, porque se ela continuar com essa mesma qualidade de animação, mesma qualidade de história e qualidade de cenário, enfim, se ela continuar desse jeito ou melhorar todos esses aspectos já bons que ela tem, pode ter certeza que ela sempre vai continuar sendo chamada de uma das melhores adaptações de videogame já feitas, entendeu? E é isso. Eu nunca imaginei que eu ia falar
Eu nunca imaginei que o estúdio que fez A Hora da Aventura, aquele desenho super colorido, que eu comentei até na primeira crítica, pudesse fazer um desenho, uma produção tão distinta e tão bem feita como é Castlevania, entendeu? E eu fico muito contente com a versatilidade desse estúdio e de toda a produção por trás desse desenho. E é isso, nos vemos no próximo vídeo e até mais! My generals, in killing my wife, please! Humanity has proven to me that they don't deserve the earth. We will scour them off the land. My father, he's gone mad. And now he's going to destroy the world. Human scheme and betray. They all must die. Imagine it. A world without humans. Under endless night. My God. Dracula has to be destroyed. We can't fail. Stand back. We're all gonna die!